Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para compartilharmos juntos um pouco a palavra do Senhor e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesse tempo, nestes dias, durante esse período, nós falamos sobre a igreja, a formação da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina realmente sobre esse momento, como viviam os líderes, não é? E também os irmãos. Há várias passagens e nós vimos isso, não é? O livro está chegando no seu final, mas nós vimos realmente esse período, como estava realmente, qual era o período político, não é, que Israel estava vivendo naquele momento, dominado por Roma, né? As crises, as perseguições, as mortes, as dificuldades. Então o livro de Atos traz para nós esse entendimento de como vivia a igreja, a formação da igreja, aquela situação que envolvia a igreja. E isso é muito importante, porque nós também precisamos fazer esta avaliação nestes dias. O que está ao nosso redor? O que está ao redor da igreja? Existe perseguição? Não existe perseguição? As coisas para a vida do cristão, aquele que segue a Cristo, elas são exatamente fáceis? O mundo aceita o cristianismo? As pessoas estão de bem com o cristianismo? Então são perguntas importantes, porque definem a nossa fé. É verdade, elas definem o que nós vivemos, porque nestes dias, muitos, por vergonha, por omissão, sem conhecimento, sem entendimento, estão, ao invés de assumindo o Evangelho, assumindo Cristo, estão fugindo do Evangelho e não dando nenhuma honra ao Senhor Jesus Cristo. Então é algo que nós precisamos pensar. Por isso, esse entendimento da formação da igreja, desse período que estava acontecendo. E nós estamos vendo nesse capítulo 27, né, de Atos, que Paulo estava sendo enviado para Roma. Então aqui, do verso 9 até o verso 26, nós vemos realmente essa história. Está escrito: depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, não é, de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para amarrar o navio, e temendo que dessem na Sirte, que eram bancos de areia, arriaram os aparelhos e foram ao léu, desceram a âncora e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já jogaram todas as coisas de dentro do navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos alcançar uma ilha.
Então, nós vemos aqui os perigos dessa viagem, não esquecendo que era plano de Deus, como nós vimos aqui no final dessa narrativa, dessa história, que Paulo deveria chegar até Roma e testemunhar lá em Roma. Então agora ele toma um navio nessa direção. Só que o que nós lemos aqui foi o perigo dessa viagem. Perigo que o apóstolo Paulo tinha já um entendimento, já logo no princípio, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Porque a data que eles saíram, quando ele cita já passado o tempo do dia do jejum, significa mais ou menos o final de setembro, era uma data que o mar, navegar pelo mar era muito perigoso. E os navios nesse período não saíam no mar aberto, não é? Mas eles acharam que costeando a ilha ia dar tudo certo. E Paulo, mesmo tendo avisado, o centurião, né, ali, aquele comandante, não deu ouvidos ao que Paulo falava. E resolveu, mesmo assim, levantar a âncora e ir costeando, porque ele achava seguro. Só que, de repente, veio um vento impetuoso de um tufão chamado Euroquilão e arrastou o barco para o meio. E, obviamente, as coisas foram acontecendo. 3 dias dessa tormenta, não tinha sol, não tinha nada. Eles eram arrastados, eles passaram dificuldade, jogaram todas as coisas na água, o alimento. Eles ficaram esses 3 dias sem comer. Então eles estavam realmente sem esperança. Mas o apóstolo Paulo disse: senhores, vocês devem ter bom ânimo, porque um anjo do Senhor, a quem eu sirvo, não é? Veio e me revelou que só o navio vai se perder, mas todos, pela graça de Deus, vão ter as suas vidas poupadas. Então o que nós vemos aqui? Nesse tempo, a confirmação de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo e o propósito de Deus. Veja, o propósito de Deus era que Paulo chegasse a Roma. E mesmo diante desse tufão, dessa situação de perigo, de morte iminente, Deus preservou a vida daqueles homens, a de Paulo e, pela sua graça, também daqueles homens. Sabe o que eu gosto de perceber na palavra de Deus? Que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e ela também, a decisão do Senhor, é imutável. Deus queria que o apóstolo Paulo chegasse a Roma, e foi isso exatamente que aconteceu. O apóstolo Paulo, mesmo diante de uma viagem perigosa, foi para Roma. Agora, outra coisa que nós percebemos também, o apóstolo Paulo avisou aquele centurião sobre o perigo daquela viagem. O próprio centurião já saiu numa época perigosa para dentro do mar, mas ele não quis saber, ele quis realmente aproveitar aquele momento e confiou em si mesmo, não ouviu a voz de Deus através do apóstolo Paulo, que ele poderia ter ouvido, ele poderia ter decidido diferente. Assim somos nós. Muitas vezes lemos a palavra do Senhor e percebemos o Senhor nos ensinando, nos avisando, nos dando entendimento, um alerta para as nossas vidas, para a nossa casa, nossa família, casamento, tantas coisas com relação à nossa vida pessoal, sentimentos, emoções, tantas coisas. Mas nós não damos ouvidos à palavra de Deus. De certa forma, duvidamos, desconfiamos, não damos crédito, achamos que talvez não é bem assim, a impressão minha. Sabe por quê? Por causa da nossa dificuldade de intimidade com o Senhor. Como muitos cristãos nesse tempo têm levado a vida cristã sem compromisso, então lhes falta realmente essa intimidade com o Senhor. Intimidade que o apóstolo Paulo tinha. Porque você viu o que ele diz aqui? Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem eu sirvo, não é? Esteve comigo dizendo: Paulo, tem bom ânimo. Veja, os servos de Deus são orientados pelo Senhor, através da sua revelação, da palavra de Deus, através daquilo que o Senhor pode trazer sobre a vida de um homem como discernimento. Mas é importante que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Eu tenho convicção que Deus quer e tem trazido sobre nós a sua palavra para que possamos vigiar, para que possamos estar alertas, para que possamos vestir a armadura. Quantas palavras, hein? Quantas palavras o Senhor tem falado? Preparem-se, revistam-se, encham-se com o Espírito Santo. Quantos conselhos preciosos a palavra de Deus tem para nós. Mas nós não damos ouvidos porque estamos muitas vezes impedidos pela dificuldade, não é? Da vida, das coisas que estão acontecendo naquele momento. Eu preciso disso agora, eu preciso desse dinheiro. Não, meu problema não é realmente aprender a Bíblia. Meu problema é que eu preciso de um dinheiro. Meu problema é que meu marido precisa mudar, minha esposa precisa mudar. E eu não percebo
a necessidade de ter intimidade com o Senhor e ganhar compreensão, ganhar um propósito de vida em Cristo. Então ouça bem essa passagem, perceba bem esse entendimento de que só mesmo os servos de Deus podem ter. E como foi realmente precioso. E o apóstolo Paulo então trouxe aquela palavra, não é, de ânimo para aqueles homens, porque eles estavam desesperados, estavam sem esperança. Mas o apóstolo disse, tenham bom ânimo, o navio vai se perder, mas Deus vai poupar a vida de todos. Eu espero que você fique firme e cada vez mais fortalecido na fé.